Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é César Eduardo Maciel. Eu sou mestrando no programa de pós-graduação de métodos numéricos de engenharia na Universidade Federal do Paraná. A intenção do vídeo de hoje é mostrar como está o andamento da pesquisa de aprendizado por reforço aplicado ao problema da alocação de berço Porto Paranaguá e Antonina, na APA. Então, o que nós temos de motivação? A logística portuária tem um papel estratégico no comércio global e, no caso do Brasil, Porto Paranaguá é um dos principais terminais de exportação e importação. Somente em 2024 tivemos uma movimentação de 66 milhões de toneladas de carga, e o que observamos que toda essa movimentação tão expressiva provoca gargalos. Então, esses gargalos provocam um tempo de espera de navio, uma fila muito grande. Tem casos de navios que chegaram a ficar mais de 30 dias aguardando a sua alocação a um berço para poder descarregar. Então, esses problemas são críticos, é agravado durante a safra de grãos, porque a safra de grãos ela tem uma alta concentração de granéis e isso exige que as decisões sejam mais rápidas e mais estratégicas, com a intenção de reduzir o tempo de espera. Então, o nosso trabalho parte dessa realidade, busca propor uma solução mais adaptável e mais realista, que é aplicando o algoritmo por reforço, aprendizado por reforço, para tentar conseguir lidar com essas incertezas e essas regras específicas. Então, nosso trabalho foi modelado em cima das informações históricas que conseguimos ali no porto. Então, nós temos as informações dos berços, seus comprimentos, profundidades e suas preferências de carga. Então, essas variáveis influenciam no problema. O problema foi modelado numa formulação de processo de sequencial, processo de decisão sequencial, onde cada passo de tempo é necessário decidir qual navio e em qual berço ele será alocado, respeitando várias regras. Por exemplo, tem restrições que envolvem tipo de carga, tempo de serviço restante neste berço e possíveis penalizações por troca de tipo de mercadoria. O que é o tempo de serviço do berço? Existem berços que são estratégicos e eles têm um tempo máximo de serviço. Se o navio chega ou ultrapassa aquilo dali, ele precisa ser retirado, voltar para a fila se ele não concluiu o serviço e ser alocado um novo navio ali para fazer essa descarga. Então, tudo isso influencia nas tomadas de decisões. Nós observamos, né, o modelo que foi formulado, seus estados, suas ações, as recompensas, né, para o algoritmo. Nós observamos a análise de complexidade aqui, ó, que essas incertezas e essas número de possibilidades, como são 24 berços, foi observado que, pelos dados históricos, que o tempo de serviço tem uma janela entre 0 a 15 horas. Então, considerando essas 15 horas, nós temos 16 níveis discretos por berço. Seria você pegar os 16 níveis e elevar o número de berços, 24. Então, daria um número muito grande de possibilidades. Em notação científica, seria 3 vezes 10 a 28ª potência. Né? Então, é uma dimensionalidade muito grande, que já foram estudados em outras literaturas. Então, essa explosão combinatória nos fez optar por fazer um processo de clusterização na pesquisa, o que se mostrou bastante robusto. A primeira técnica foi a PCA. Então, diminuímos a dimensionalidade e, como podemos ver aqui, ó, o algoritmo Camins. Então, o algoritmo Camins, dentro do PCA, ele procurou os vizinhos e a similaridade das cargas e berços e nos mostrou aqui 3 clusters. Mas podemos observar que existe aqui uma sobreposição nesse pedaço aqui, ó, que ficou meio difícil de visualizar. Então, partindo disso, ele se mostrou bastante robusto, mas partimos para uma outra técnica, que é o algoritmo genético. Esse algoritmo genético já nos deu uma outra visão, como podemos ver aqui nessa imagem.
Não temos muita sobreposição, conforme está resumido aqui nessa tabela 3. O número de clusters testados foram 5, 6, 7 e 8. Então, para o número de 5 clusters, a nossa diversidade é bem alta. Temos uma sobreposição entre os tipos de cargas e berços muito baixa. E a tendência de diversidade é a menor comparada com os outros números K, que são os números de clusters utilizados. Então, podemos ver aqui, conforme vai aumentando, a diversidade vai caindo e a sobreposição vai aumentando. Ó. São mostradas essas tabelas percentuais. Então, existe uma perda de informações aqui. Então, por isso, optamos utilizar o número de clusters igual a 5. Testamos as simulações nos experimentos para os parâmetros alfa e gama de 1/10, 5/10 e 9/10, todas essas combinações possíveis. E comparamos essa formulação de problema com a política tradicional FIFO, que é quando o navio chega ali, que é a tradicional, chega e aloca ele. Então, testamos para entre 5 e 8 clusters, janelas de tempo de simulação 24 horas, 48 horas, 72 horas e 168 horas. Cada um desses cenários executamos 30 vezes. 30 vezes foi o número escolhido porque já tem uma boa representação das informações. Acima disso, só mostrou mais tempo computacional, mais demora na simulação e não teve ganho. Cenários simulados, filas de 40 a 90 navios, igual é mostrado aqui nessa tabela, nos resultados, né? Dessa imagem já. Então, aqui nós estamos comparando os tempos de serviço para os clusters 5, 6, 7 e 8, número de clusters, com a política FIFO, que é essa maiorzinha aqui, dá para ver que o tempo dela é bem maior, com os parâmetros alfa de 5/10 e gama de 9/10. E vemos que 5 clusters supera em todos os cenários, de 40 até 90 filas. Já mostramos alguns resultados promissores aqui, já podemos ver que a redução para o cluster 5 chega a 60%. Então, aqui os tempos acumulados obtidos do cluster 5 superam, chega a uma redução boa. O que faltou dizer aqui, que é muito importante nesse nosso estudo? O ponto positivo é que essa abordagem respeita restrições específicas do porto, como troca de tipos de carga e compatibilidade física dos navios e berços. Então, ele é uma política adaptativa, o Reinforcement Learning. Até aqui o trabalho já passou pelas fases de coleta de dados, clusterização, né? Clusterização aqui dele, que fica, porque nessa imagem fica mais visível, né? Que mais que tem de informações? Já fizemos as simulações, fizemos a análise comparando com a política FIFO, está aqui embaixo. Então, esses resultados, né, já foram incorporados nesse artigo e foram submetidos para publicação. Então, as próximas etapas envolveriam o quê? Aprofundar a pesquisa, agora com a intenção de concluir a dissertação, para poder apresentar esses resultados. Bom, isso é o que tinha para apresentar do estágio atual da pesquisa. O uso de K-Learning, né, do Reinforcement Learning, na redução de estados mostrou ser robusto e promissor, especialmente usando dados reais, né, para configuração desses clusters e as regras do porto especificamente. Então, quero agradecer ao meu orientador, professor Bacalhau, à Universidade Federal e ao Programa de Métodos Numéricos por tudo isso. Muito obrigado por assistirem até aqui. Desculpe por qualquer falha, qualquer dúvida ou sugestões, meu e-mail é cesarmaciel@ufpr.br. Grande abraço!